Sou Winnie, para quem não me conhece, sou servidora pública municipal aqui de Rio das Ostras, sou educadora. Sou militante socialista, feminista, sindicalista, antirracista, estou presidente do PSOL, faço parte da organização Resistência, né, que é uma organização que atua dentro do PSOL, mas também atua em outros espaços, né? Enfim, compõe o Resistência Feminista. E aí, hoje a intenção aqui é apresentar o prefácio, né, do Feminismo para os 99%, que foi escrita, o prefácio da versão brasileira, né, que foi escrita pela Thalíria Petroni. Esse livro foi um livro publicado em 2019, no 8 de março, né, e é um manifesto que vem dialogar com as mulheres que vêm organizando mundialmente, não necessariamente mundialmente, né? As mulheres que mundialmente têm se organizado para lutar, né, contra as opressões do patriarcado, enfim. E aí eu quero dialogar com vocês que, assim, apesar de eu me basear muito no livro, né, a intenção é apresentar o prefácio e duas das teses do livro, né, que é a tese 10 e 11, eu também preparei algumas coisas trazendo elementos também de outros lugares, né? Então, sempre que eu for citar alguma coisa que não necessariamente tem a ver com o livro, eu vou citar outras autoras, enfim. E aí, esse prefácio, né, esse livro, ele já tem um caráter muito importante, porque ele já começa dizendo da urgência do feminismo no mundo hoje. E aí, não é qualquer feminismo que esse livro tem como urgente, trata como urgente. Porque as autoras entendem que não é qualquer feminismo que liberta. A gente não pode ignorar que existe um setor que prega um feminismo, que defende um feminismo que, no fim das contas, deixa corpos e vivências pelo caminho, não leva em conta a totalidade, né, das especificidades das mulheres do mundo. E aí, para a gente pensar no Brasil, 34% da população urbana vive em assentamentos precários. A maioria dessas pessoas são mulheres e são negras. E são as responsáveis pelas famílias. E aí a gente precisa ter um feminismo que leve em conta essas mulheres. A pobreza no Brasil, ela é feminina e é negra. O feminismo para 99% não pode ignorar que mais de 30 mil jovens são assassinados por ano. E 70% desses jovens são negros e pobres. E isso impacta diretamente a vida das mulheres, que são mães que têm sua vida e alegria interrompidas, e o feminismo não pode deixar de lado também as mães, né? E aí, algumas perguntas que a gente precisa ter como cerne, né? Com quais mulheres os feminismos diversos dialogam? Quais são as mulheres que hoje são convencidas da importância do feminismo? E esses feminismos tratam de que mulheres? E aí, será que as mulheres que são cotidianamente guetificadas, marginalizadas, são levadas em conta nos feminismos que existem? E aí, a gente não pode, em hipótese alguma, ignorar que o feminismo, ele só é urgente se ele for palpável e real para todas as mulheres. Se ele for realmente emancipador. E aí esse é um compromisso que deve ser teórico, político e prático no feminismo. A partir do momento que a gente entende que o capitalismo se estrutura na exploração patriarcal e racista, que ocupa territórios, domina territórios globalmente no mundo e impõe um modelo de ser humano que é branco, homem, hétero, cristão e proprietário, o feminismo das 99%, ele tem que se posicionar anticapitalista e reconhecer que as formulações anticapitalistas muitas vezes não partem da classe trabalhadora concreta, que em sua maioria é mulher, é negra ou indígena, vive em territórios militarizados e faz parte de povos perseguidos. A gente precisa pensar que o capitalismo, ele não é aquele capitalismo que é duro nos livros e, enfim, ele está em movimento
e para se manter, né? E a força de trabalho assalariada industrial não é a totalidade da classe trabalhadora. Muito menos a exploração da classe trabalhadora assalariada industrial é a principal forma de exploração. Insistir nisso é um erro crasso. E fazer uma diferenciação entre política identitária e política de classe é uma forma de abandonar a maioria da classe trabalhadora, que hoje não está inserida, né, enfim, trabalho industrial. E aí, por que é que eu estou falando disso? A gente só vai conseguir avançar, só vai conseguir ter mudanças que realmente impactam toda essa diversidade de mulheres, toda a diversidade da classe trabalhadora, se for através de uma organização, de uma articulação das lutas. Cada vitória é importante, mas o que a gente precisa é construir uma outra sociedade, que não é essa sociedade pautada na exploração, na violência e na opressão das mulheres, dos negros, dos LGBTs, da classe trabalhadora. E aí, se a gente pensa que o feminismo ele é importante e é imprescindível que o feminismo tenha um corte de classe e de raça, a gente não pode pensar num feminismo que vai simplesmente escolher mulheres, votar em mulheres, eleger mulheres, consumir de mulheres que produzem. Mas não, a gente tem que entender que o feminismo é mais do que isso. Não é empoderar as mulheres. É garantir que todas as mulheres consigam se emancipar de verdade. Isso não vai ser feito enquanto a gente acaba reproduzindo as opressões. E numa lógica colonialista de nós que estamos aqui, somos as feministas que sabemos de tudo, vamos levar até as mulheres que não têm acesso à discussão do feminismo essa teoria. Não é isso. A gente quer e a gente entende que tem que ser feito dessa forma. Chegar até essas mulheres e falar, é importante que você fale, é importante que você diga, nós queremos entender o que é que te oprime e juntas você com a sua luta, a gente cada uma com a luta que se tem, nós vamos juntas enfrentar essas opressões. Não dá pra gente reproduzir uma lógica colonizadora que vai chegar e levar e salvar as mulheres periféricas. Não é isso. É trazer as mulheres periféricas, ir até as mulheres periféricas e ouvi-las, né? Garantir que elas tenham acesso, né, aos movimentos também, garantir espaços em que essas mulheres se sintam confortáveis. A gente precisa entender que o feminismo ele não nasceu agora, sabe? Na primavera que surgiu, na primavera feminista que surgiu de 2015 para cá. Ele é muito mais antigo que isso. E é esse feminismo classista que a gente precisa resgatar. Um exemplo histórico que a gente pode usar é na Revolução Francesa, as mulheres se organizaram enquanto classe. Inclusive na Revolução Russa, ela que, né, levou à emancipação da classe trabalhadora russa, só foi possível porque logo em março as mulheres se organizaram e fizeram uma grande greve que pedia pão. A principal bandeira era pão para as nossas famílias e contra a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial, exigindo que a Rússia saísse da Primeira Guerra Mundial para que os homens e as mulheres deixassem de ser explorados e brigassem, morressem em uma guerra que não era deles, não era da classe trabalhadora. E aí, fazendo um parêntese, né? Se houve a Revolução Russa de 1917, que emancipou a classe trabalhadora russa, que foi uma grande vitória da classe, é importante ressaltar que nem sempre a situação da mulher foi o que é hoje. Da mesma forma que a classe trabalhadora se emancipou na Rússia, houve uma grande mudança histórica. É importante a gente colocar Engels, ele fala no livro No Origem da Família, enfim, o nome é enorme, eu não coloquei inteiro aqui, eu não vou lembrar inteiro, e para não errar eu não vou falar. Ele fala que as disposições sociais dos povos e instituições são produtos de circunstâncias históricas particulares.
nem sempre houve uma família burguesa uma família como a família burguesa nos moldes como é conhecida. A unidade básica da sociedade não era a família como a gente conhece. Existiam outras disposições sociais e as mulheres não eram sistematicamente oprimidas. Então, se houve antes uma outra forma de organização social que foi mudando de acordo com os métodos de produção, o avanço, né? A partir do momento que os homens começaram, o ser humano começou a produzir e ter sobra de produção, foi necessário haver uma forma de manter aquela sobra na sua família, e por isso os filhos deveriam ser, com certeza, daquele homem que produziu aquilo para ele receber aquela herança. E foi assim que a mulher começou, foi assim que começou o surgimento da família burguesa, que hoje é uma das formas de estruturação da opressão sobre as mulheres. E aí, se houve um momento histórico em que o mundo não se organizava dessa forma, é possível no futuro que ele não se organize dessa forma. E na nossa forma de entender isso, na forma, né, das autoras, na forma que o pessoal entende, isso só vai ser possível rompendo com o sistema capitalista, rompendo com o sistema patriarcal. Se a gente pensar que é preciso romper com o capitalismo, romper com o patriarcado, para que as mulheres possam avançar, não dá para a gente só pensar, né, como eu falei anteriormente, em eleger mulheres, consumir de mulheres, que isso vai fazer com que as mulheres se empoderem e o mundo mude. Não é isso. Eu não acredito em sororidade nenhuma com Angela Merkel, Hillary Clinton, Bachelet e afins. São mulheres que, apesar de serem mulheres, implementam políticas de austeridade que matam mulheres o tempo todo. E aí eu posso mais à frente dar outros exemplos, né, trazendo mais para a nossa realidade. E aí, para começar a encerrar, eu vou trazer um histórico, né, uma linha do tempo das lutas das mulheres, da luta das mulheres no Brasil no último período. Eu vou começar por um marco, que foi a luta contra o Estatuto do Nascituro, em 2013, que foi um projeto de lei de um deputado federal da Bahia, do PT, inclusive, que era um projeto que dava ao estuprador o status de pai. E entendia que a mulher não tinha vontade ou escolha e ele teria direito a visitar o filho, conviver com o filho. E, inclusive, o Estado, na falta de possibilidade do estuprador pagar pensão, o Estado seria responsável por dar pensão a essa criança numa lógica completamente tirando do estuprador a responsabilidade por cometer uma violência e tirando da mulher o direito pelo próprio corpo, violando 2 vezes. E aí, esse projeto de lei foi um dos grandes mobilizadores a partir, né, de 2013, e aí em junho de 2013 nós éramos a metade das lutadoras e lutadores que estavam nas ruas, né, em junho de 2013, mesmo após um grande projeto do governo federal da Dilma de fazer uma estruturação de combate à violência contra a mulher, que previa um orçamento recorde, que, na verdade, apesar de sua grande divulgação, em março de 2013, não chegou a ser implementado nem 1/3 do orçamento que foi previsto das 27 casas, né, de atendimento à mulher, que previa essa estruturação, esse projeto do governo Dilma, nem 2 foram colocadas em funcionamento e hoje, né, não é no governo Bolsonaro que vai ser implementado. Em comparação, 700 bilhões foram gastos com a dívida pública no mesmo ano. Então, não basta só eleger uma mulher. Tem que se eleger uma mulher que tenha realmente um compromisso com a classe trabalhadora, com a emancipação das mulheres. E aí, para avançar, em 2014, a gente viveu, né, teve um momento histórico de mobilização muito na internet por conta de um projeto, de uma pesquisa, que 65% das pessoas que responderam à pesquisa concordaram com a frase que dizia que mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas. E aí esse também foi um outro mote, né, que
fez com que muitas pessoas passassem a procurar hashtags e utilizar hashtags ligadas ao feminismo, e o feminismo começou a crescer. E aí, avançando ainda em 2014, houve um movimento contra o, então, na época, né, deputado federal Bolsonaro, e houve grande mobilização, inclusive, do setorial de mulheres do partido contra o Bolsonaro, que fazia o discurso que ele faz hoje, só que de forma menos velada. Apesar de hoje não ser nada velado, era pior. E aí, em 2015, a gente tem uma luta, né, muito grande contra o Eduardo Cunha, que tentou implementar uma nova lei do Estatuto do Nascituro, que na verdade tinha outro nome, mas enfim, era mais ou menos isso, que ainda por cima criminalizava os profissionais da saúde que orientassem as mulheres vítimas de violência quando procuravam, né, o hospital, enfim, e dificultava ainda mais o atendimento de saúde da mulher vítima de violência. E esse talvez tenha sido o principal ponto de partida para a queda do Cunha, que foi através da luta das mulheres contra o projeto de lei que ele havia editado. 2017, pulando para 2017, a gente teve um histórico 8 de março, que foi o marco da internacionalização da luta das mulheres. Foi a primeira grande ação internacional, né, a greve internacional de mulheres. E aí a gente entendeu e mostrou para o mundo que se é possível que o mundo gire socialmente nos oprimindo, então que eles produzam sem nós e nós paramos. E foi histórico não só para as mulheres, mas para a classe trabalhadora, o 8 de março de 2017. 2018, né, a gente iniciou o ano com um ataque, né, e o assassinato a Marielle, e foi muito importante que muitas mulheres entendessem naquele momento que se uma mulher é assassinada, uma mulher eleita é assassinada por representar a luta das mulheres, não é possível que mais nenhuma mulher deixe de lutar, é imprescindível que todos os dias nós continuemos lutando. E aí, para encerrar mesmo, falando de 2018, 2019, 2020, a gente precisa entender que se a gente, em uma semana, nós mulheres, em uma semana, organizamos atos no Brasil inteiro para dizer ele não, se a gente continua todos os dias resistindo, porque é isso que a gente faz todos os dias, resistir nessa pandemia que triplicou o nosso trabalho, nós que somos mães, que temos que trabalhar, que temos que fazer tudo, e toda a reprodução social cai nas nossas costas, não é possível que a gente permaneça dessa forma, sendo submetida à opressão, à exploração, e não é possível que a gente deixe de lutar com todas as mulheres. Não é possível que a gente deixe nenhuma mulher para trás. Então, esse manifesto é um manifesto convocando todas as mulheres do mundo à luta, e todas as mulheres do mundo a entender que é necessário que a gente tenha uma pauta que seja um feminismo para as 99% e não um feminismo que vai levar em conta o 1% da população mundial que detém hoje 50% das riquezas produzidas socialmente.